Aqui nós temos a réplica do meteorito Bendegó. O meteorito Bendegó ele é baiano, mas se encontra no Rio de Janeiro hoje. Ele caiu aqui próximo à cidade de Uauá, e Monte Santo, no Riacho Bendegó, por isso ele tem esse nome. E é o maior meteorito que já caiu no Brasil e o 16º maior do mundo. Ele é exatamente igual a essa réplica que está aqui. Ele é uma réplica precisa, exceto o peso, né? Porque o peso do meteorito Bendegó é 5.360 quilos. Ele é composto basicamente por ferro, é 92% de ferro na composição. Então, ele foi encontrado no ano de 1784, mas não foi o ano que ele colidiu, porque não se sabe quando ele caiu, não foi visto. Mas ele foi encontrado nesse ano, na época em que o Brasil ainda tinha imperador Dom Pedro II. Então, ele tem as fotos do transporte do Bendegó até o Rio de Janeiro, onde foi utilizado vários homens e bois para poder transferir naquela época. E a gente tem aqui para exemplificar. Até esse corte que a gente tem no meteorito aqui, que está cinza, é parecido com o real, porque tem um corte, né, que foi tirado para estudos. Então ali atrás, nessa vitrine aqui, a gente tem um exemplo, um pedaço do Bendegó real, para vocês terem noção de como é. Quem tiver a oportunidade de ir no Rio de Janeiro pode ver o Bendegó completo. Por que ele foi para lá se ele caiu? Porque na época o imperador pediu levar e está lá, né, até hoje. Mas deveria estar na Bahia. Com certeza. A gente tem aqui mais dois meteoritos, pedaços de meteoritos baianos, que é o Quiringue e o Meteoro. Não são tão grandes e importantes conhecidos como Bendegó. Não, aqui são pedaços. Mas faz estrago, né? É o meteorito, quando ele cai, né, quando ele colide, ele vai ter uma pressão e temperatura na hora do impacto. A depender do tamanho dele, ele pode trazer algumas consequências, né? Como é o caso da teoria que se tem para a extinção dos dinossauros, né? Que a gente acredita que foi algum meteorito que colidiu com a Terra e fez com que extinguisse todos os dinossauros. Aqui nessa vitrine a gente tem exemplos também de outros meteoritos, tanto do Brasil e de outras partes do mundo. Para vocês verem aí e conhecerem um pouco, né, de como são esses meteoritos. Podem aparecer de diversas formas, até porque a composição dele muda, mas normalmente é uma composição metálica, ferro, níquel, então aí vai modificando. Quando ele entra também na atmosfera, normalmente o meteorito ele pega fogo, então essa parte de fora fica mais assim, como se fosse derretida. Mas por dentro, como é o corte do Bendegó, a gente vê que é ferro puro, né, praticamente. Esse quadradinho aqui foi cortado ali? Como é que cortado. É? Ah, tá. Como é? É aquela composição de ferro, como a gente viu ali. Porque depende da composição do meteorito. No caso do Bendegó é 92% de ferro. Então a gente corta, vê bem metálico mesmo, mas por fora que fica essa estrutura assim. Aqui nesse quadro, a gente mostra um pouco das placas tectônicas, acho que o pessoal que já falar já conhece, né? Que as placas tectônicas, elas são placas que se movimentam na nossa superfície terrestre, onde estão localizados os nossos continentes, e há aquela teoria da Pangeia, né? Onde todos os continentes um dia já estiveram juntos e hoje se separam. A gente tem ali a separação da placa sul-americana com a africana, onde está a América do Sul e a África. É basicamente 2 centímetros por ano, que é o movimento, mas é constante, todo ano elas estão se separando. Então até pelo contorno ali dos continentes a gente percebe que elas se encaixavam, e a rocha sedimentar que a gente encontra aqui na extremidade da América do Sul e na extremidade da África é a mesma rocha e contém o mesmo fósforo. Então é uma evidência muito grande de que elas estavam juntas. Hoje eu acredito que não tenha mais dúvida, né? Que era assim. Então a gente tem os limites de expansão e os limites convergentes. Os convergentes são os que se chocam, onde está tendo surgimento de montanhas, outros fenômenos, e o de expansão, normalmente é a abertura dos oceanos, né? Onde tem derrame basáltico também. Então cada limite vai ter uma característica. Assim como vai formar algumas rochas, essa impressão de temperatura muito alta. Nesse salão aqui, que é o salão dos minerais, a gente tem vitrines para explicar mais ou menos como é que funciona, né, a cristalização e a identificação dos minerais. A gente tem aqui primeiro os sistemas cristalinos, que estão representados aqui essas peças de acrílico, e ao lado o mineral desse sistema representado. No caso, a gente tem todos os sistemas ali da tabela: cúbico, tetragonal, trigonal, hexagonal, ortorrômbico, monoclínico e triclínico. Então cada um vai se cristalizar
de alguma dessas formas que está ali. Ou amorfo, né, que não tem forma nenhuma. O quartzo às vezes pode aparecer. Então a gente tem aqui o cúbico, que é o mais simples, que é aqui, por exemplo, a pirita, que é cúbica. A gente tem várias formas, então cada uma vai começar a ajudar a identificar o mineral que a gente estiver trabalhando. Mas aqui na frente a gente tem tipo de geminação e clivagem. No caso, o tipo de geminação é como ele pode se cristalizar e aparecer na natureza, como é o caso aqui dessa geminação penetrante. É como se fosse um mineral dentro do outro. A pirita que eu mostrei para vocês, cúbica aqui, você consegue separar os cubos, mas está uma dentro da outra. E a clivagem são os planos que os minerais tendem a se quebrar, se partir. Então cada mineral pode ter uma direção de clivagem, 2, 3. Então isso vai variando também para a identificação. Por exemplo, a muscovita aqui, que é o mineral placóide, ela só tem uma direção de clivagem. Então ela se cristaliza em placas, em lâminas. Você pega ela, já sai se quebrando porque é muito, como é em placas, ela é muito frágil, parece plástico. Mas ali você já vê que tem mais direções de clivagem. Por exemplo, acho que tem 2 direções, que é o ortoclaso. Então se você vai quebrar o ortoclaso, normalmente ele se quebra dessa forma, como se fosse uma escada, justamente por conta da clivagem. Então já é mais um fator para identificação. Aqui a dureza do mineral, que é o que o nome propriamente diz. A gente tem uma escala chamada escala de Mohs, onde a dureza é avaliada de 1 a 10. No caso, o talco é o mineral mais mole, tem dureza 1, e o diamante, o mais duro, tem dureza 10. Então isso vai variando. A gente tem algumas formas de identificação. Por exemplo, se você passar o cobre no mineral, aí se o cobre riscar ele tem dureza menor que 3. Se você riscar com a unha, tem dureza menor que 2. Então cada coisa vai ajudando a identificar. O quartzo, que é o mais abundante, ele tem dureza 7. Então a gente tem aqui nessa vitrine alguns exemplos dos minerais da dureza. E embaixo o hábito, né, que é essa forma de cristalização, como pode aparecer. Assim como a drusa, que eu mostrei para vocês lá na frente. Tem o hábito ali radial, que dessa forma. O estalagmítico aqui, também, que é em função do estalagmite das cavernas, então se parece. Então tudo isso vai ajudando a identificar os minerais. Aqui atrás uma parede de quartzo rosa, que eu falei para vocês, que o quartzo pode aparecer de várias cores. Então a gente viu lá branco, lilás, aqui rosa, lá na frente tem verde. Então o quartzo, a depender da inclusão, pode variar a cor. E essa vitrine aqui trata justamente disso, as cores dos minerais. A cor não é um fator muito limitante, porque como pode aparecer uma inclusão de outro elemento químico na hora da cristalização, essa cor nunca, pode ser que ela não fique exatamente como o mineral costuma aparecer. Por exemplo, o quartzo normalmente era para aparecer o quê? Cristalino, branco, mas ele pode aparecer de outra cor. Mas a gente percebe que há uma infinidade de cores no mineral. Por exemplo, o enxofre, ele sempre aparece amarelo, né? O elemento enxofre, que é esse ali de cima. Então, se o enxofre aparecer na cristalização do outro mineral, ele pode estar modificando a coloração dele. Assim como também podem haver minerais de 2 cores, como esse caso aqui, ó, da turmalina melancia, conhecida. Que ela é verde embaixo e rosa em cima. Então, tem basicamente isso não, mas turmalina bicolor, melancia. Esse aqui que tem um negocinho azul, esse galo, é o mineral em cima, é justamente o verde. É só para mostrar mesmo que há uma diferença de cores. Tem diamante aqui? Tem, mas aqui também a gente tem o traço e o brilho. O traço é quando a gente passa um mineral numa porcelana e ele solta um tipo de pó de tal coloração. No caso, o mineral pode ser verde, soltar o traço verde, ou ele pode ser preto, soltar o traço vermelho, como é o caso da hematita. Então isso vai ajudar também a identificar o seu mineral. E o brilho, que é justamente a forma como a luz, né, vai ser refletida nesse mineral. A gente tem o brilho vítreo, que se lembra o vidro, o adamantino, que é o diamante. Brilho gráfico, que parece como se fosse graxa, se tivesse melado, se fosse tocar a mão. Mas, enfim, há várias formas de identificação. Isso aqui nós falamos das rochas. No caso, aqueles 3 tipos básicos de rocha que a gente conhece, né, que é a rocha ígnea, sedimentar e metamórfica. No caso, nessas vitrines aqui, a gente tem um exemplo de rocha ígnea, que é aquela provinda do magma, né, da cristalização do magma. Então, pode ser intrusiva ou extrusiva. Intrusiva quando é dentro da crosta, dentro da terra, ou extrusiva quando chega a ser expelida, né, com um vulcão ou com a abertura da crosta.
Então a gente tem alguns produtos também provenientes ali da formação de rochas ígneas, como é o caso de pedra pumice, que é na explosão do vulcão, a gente tem vários gases ali, pode deixar a rocha bem porosa. A obsidiana, que também é conhecida como vidro vulcânico, que tem esse aspecto de vidro mesmo. E aqui algumas rochas bem conhecidas, né, como é o caso do granito, que é uma rocha ígnea, que é bem utilizada, que a gente conhece para fazer aquelas mesas, o piso, enfim. Mais para cá, nessa vitrine, a gente tem as rochas sedimentares. As sedimentares são rochas formadas pelos sedimentos mesmo, né? Pelos restos de outras rochas minerais. E esses sedimentos eles vão ser transportados por agentes, como a água, o vento, enfim. A gente pode ter o transporte desses sedimentos que vai se acamando, realmente fazendo camadas e se petrifica, gerando uma nova rocha. No caso aqui a gente tem um exemplo que são seixos, ali são minerais que foram bem trabalhados, provavelmente por transporte de marinho ou de rio. Ele fica bem arredondado e quando se deposita pode gerar um tipo de rocha como essa aqui, que é o conglomerado. É uma rocha sedimentar. Então a gente percebe que tem vários seixos grudados ali. Os sedimentos ficam soltos, mas com o tempo eles vão se cimentando, né, por questões químicas. Pode aparecer ali um tipo de cimento químico que é como se fosse uma cola, né, que aprisiona eles em camadas e faz essas rochas sedimentares. Aqui a gente tem exemplos também de rochas sedimentares bem visíveis as camadas. Aqui é um calcário com calcínio. Dá para você ver claramente aqui Fica achatado o sedimento. E aqui em cima também varvito. Aí são rochas Sedimentares. Então as sedimentares são bem fáceis de identificação justamente pela questão de ser assim, né? É mais sutil essas camadas. Ali a gente tem um arenito, não dá para ver as camadas, mas é formada por areia petrificada, né? A gente tem um depósito de areia, onde dá a pressão, temperatura que petrifica esse sedimento. Aqui nesse varvito, a gente tem um exemplo aqui bem interessante de ver que tem um sedimento bem maior do que o que estava sendo depositado, né? Então, como a gente pode explicar isso aqui? Normalmente isso acontece por conta do gelo, porque o gelo, quando ele se cristaliza, a água se cristaliza, ela pode aprisionar algum sedimento ali dentro. E os icebergs, por exemplo, eles tendem a boiar, né, no mar. O que acontece? Quando ele pode ir boiando ali por cima, ali no mar, com algum sedimento dentro, há o derretimento daquela peça ali, do iceberg, e o que estava dentro dele pode cair. Então, quando estava tendo a formação dessa rocha aqui, o sedimento caiu nas camadas e foi petrificado ali, daquela forma, dentro do outro sedimento. Mais pra frente aqui. A gente tem exemplos de rochas metamórficas, que são normalmente as mais resistentes, né? Porque elas são outras rochas que foram modificadas. As rochas metamórficas, elas sofrem pressão e temperatura grande para poder os minerais serem recristalizados e as rochas transformadas em outras. No caso, pode ser tanto uma ígnea, ou uma sedimentar, ou outra metamórfica. Há um choque ou de encontro de placas, ou um meteorito que pode cair em cima. Tudo isso pode fazer com que a rocha sofra essa alteração. Então a gente tem o mármore, que é um exemplo de rocha metamórfica. Tem o gneiss. Então tudo isso aqui, o quartzito, que é um arenito metamorfizado. Então tudo isso pode ser transformado em rochas metamórficas, né? Que são as mais resistentes. E essas pressões e temperaturas também podem trazer marcas que são evidentes, né, das pressões, que é o caso dessas dobras e falhas. Por exemplo, a gente pode ter um choque de continentes, um choque de placas. Aquilo ali está pressionando, né, o que tiver no meio. Então acontece normalmente da rocha dobrar mesmo, como a gente vê aqui nesse exemplo. Independente da dureza dela, a pressão exercida é muito grande, então a gente pode ter essa modificação. Então às vezes é falhamento também, ou às vezes se as placas estiverem se separando, pode ir rachando, abrindo, aí faz as fraturas. Então são eventos da geologia, né, que a gente tem marcados nas rochas. Vamos ver aqui essa sala de recursos minerais.